E o Senado deve votar hoje o projeto que fixa um teto de 17% para o ICMS de bens e serviços que são considerados essenciais. É um assunto que a gente tem acompanhado muito de perto, porque mexe com a vida de todos nós. Afinal de contas, faz parte dessa lista os combustíveis, a energia elétrica, telecomunicações e também o transporte coletivo. Para saber sobre a expectativa dessa votação, a gente vai conversar agora com a Carol Rosito, que está lá em Brasília, está sempre nos atualizando dos desdobramentos ao longo da última semana também. E hoje, Carol, a gente tem o início dessa votação lá no Senado. Explica para a gente qual tipo de maioria que é necessária, existe possibilidade de quórum, previsão de aprovação. Um bom dia. Oi, Jairo. Bom dia mais uma vez para vocês. Bom dia a todos. Olha, essa sessão extraordinária foi convocada para essa segunda-feira para justamente votar, então, esse projeto que trata sobre os combustíveis. Ele é o primeiro item da pauta. A gente lembra que, como você lembrou, como você falou, né, uma segunda-feira, também uma semana mais curta por causa do feriado, mas está convocada, deve começar a partir das 2, 3 horas da tarde, é a previsão para hoje. Além disso, né, até lá, os senadores têm até o meio-dia para apresentarem também emendas, que são aquelas sugestões de alteração ao texto que foi já apresentado. Até o momento, 32 emendas foram protocoladas no sistema aqui do Senado Federal. Esse texto foi apresentado na última quinta-feira pelo senador e relator Fernando Bezerra, prevê basicamente ali um limite, né, de 17% sobre a alíquota do ICMS sobre bens considerados essenciais. Principalmente a gente está falando de energia elétrica e combustíveis. Também prevê uma compensação aos estados que tiverem uma eventual perda de arrecadação. Em relação à diferença do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o senador Bezerra, ele incluiu dois modelos de compensação. Primeiro, com o abatimento de dívidas, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e uma outra forma é através do repasse de recursos de exploração exploração mineral, né? Essa foi a modificação em relação ao texto original. Se o texto for aprovado aqui no Senado, a gente lembra que ele volta, então, para a análise dos senadores. Além desse projeto, o governo também tinha expectativa de colocar junto, nessa mesma votação, nessa mesma sessão de segunda-feira, aquela proposta de emenda à Constituição que trata sobre os combustíveis, também uma outra tentativa de baratear os combustíveis. Essa trata sobre um auxílio financeiro de quase 30 bilhões de reais para os estados que aceitarem zerar até o final do ano o ICMS, aí especificamente sobre o diesel e gás de cozinha. Apesar dessa expectativa do governo, a gente lembra que essa PEC não está pautada até o momento, na sessão de hoje. Há uma previsão de uma outra PEC, que é aquela PEC que trata sobre biocombustíveis, né, que ela tem a intenção de aumentar, estimular a competitividade entre energia limpa, fazer uma tributação diferenciada, menor para esse tipo de combustível em relação a combustíveis fósseis. Bom, o que tem até o momento, então, é a expectativa para a apresentação, votação, início da análise do projeto de lei que trata sobre o limite do combustível e também essa PEC de biocombustíveis. A gente segue aguardando aqui, então, acompanhando todo o desdobramento, expectativa para essa votação, como eu disse, marcada para as 2 horas da tarde na sessão do Senado Federal. Eu volto com vocês. Valeu, Carol. Você segue acompanhando. Qualquer novidade é só voltar aqui. Já vamos, então, chamar o Gustavo Uribe, nosso analista de política, em Brasília. Uribe, cadê você? Muito bom dia para você. Olha, a carinha tá boa. Quantos cafezinhos na segunda-feira para já dar aquela animada na semana? Foram 3 e um energético também para rebater aqui. Aí você se segura de um lado e do outro aqui da bancada para ficar bem. Eu gosto das misturas que você faz. Um dia você me ensina aí direitinho como é que para ver se dá certo comigo também. Agora, Uribe, vamos falar então da expectativa, né, dessa votação, se vai ter quórum ou não. Isso vai depender da votação daquelas outras 2 PECs que também tratam do preço dos combustíveis, né? Marcela, cada dia a sua agonia. O foco agora é o projeto de lei complementar, até porque o governo federal acredita que consegue aprová-lo ainda nesta semana. As PECs, tudo dependerá do placar do projeto de lei complementar. O projeto de lei, que fixa então o teto de 17%, ele precisa de 41 dos 81 votos do Senado Federal. Já as PECs é um pouquinho mais complicado. Você precisa de 3/5, 49 de 81. É por isso que a estratégia hoje do governo federal é votar o PLP antes, o projeto de lei, e dependendo do placar, você vota nesta semana ou na próxima as PECs. Se o placar for bem apertado, 42,
43, deixa as PECs para a semana que vem, porque você não tem hoje quórum e nem apoio suficiente para a proposta. Agora, se for um placar acachapante de cerca de 49, 50 votos no projeto de lei, aí o governo pretende agilizar esse processo e já colocar no bolo as PECs para serem votadas nesta semana. A margem de segurança citada no Palácio Planalto é 55 votos. Por quê? Porque você vai ter os 49 para a PEC, mas tem uma margenzinha lá de 6 votos, caso algum senador recue de última hora. O clima no Senado Federal melhorou muito da semana passada para essa, depois das negociações e mudanças feitas por Fernando Bezerra. Além disso, líderes partidários apresentaram uma série de emendas para esse projeto de lei. Na semana passada, somavam 20. Há uma expectativa de que chegue até a 40. Então, há a possibilidade de votar hoje ou amanhã o mérito do projeto. E aí ficaria para terça e quarta a análise dos destaques. O que quer o governo federal e já considera uma vitória votar o PLP essa semana. E aí, eventualmente, deixar as PECs para a semana que vem. Mas a gente sempre lembra, isso não é o suficiente para baixar o preço dos combustíveis nos postos de gasolina. O Palácio Planalto tem ciência que a gasolina pode diminuir 20, 30 centavos, mas o diesel não, porque a defasagem do mercado internacional hoje é maior do que o impacto dessas medidas. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, o último boletim aponta uma defasagem de R$ 1,09. O impacto da medida, segundo Fernando Bezerra, para o diesel é 76 centavos. Então você diminuiria a defasagem, mas não diminuiria o preço na bomba. É por isso que o governo federal avalia novas iniciativas, como, por exemplo, um auxílio diesel aos caminhoneiros, uma outra política de subsídio para conseguir que essas medidas, então, tenham êxito no bolso daqueles caminhoneiros que transportam alimentos e que o aumento do diesel afeta diretamente na inflação, sobretudo dos alimentos, porque é o produto que eles transportam no país inteiro.